Fala, seres! Augusto aqui na área. Sejam muito bem-vindos a esse curso EAD, onde a gente vai focar na parte contra incêndio. Se você acha que aqui a gente vai começar com blá, 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 para acrescentar horas, para não sei o quê, não. Aqui eu vou tentar ser o mais direto possível. Eu vou dar foco, tentar dar foco àquilo que é importante. Mas o que que é importante? Isso vai de pessoa para pessoa, por isso que nós devemos fazer vários cursos. Cada pessoa ela entende uma coisa como importância. Então, eu vou entrar bem na parte química e técnica nessa parte teórica, tá? O que eu vou tentar te convencer é de que a prevenção de incêndio é como se fosse a oitava maravilha do mundo moderno, porque ela é uma ciência maravilhosa. Então, eu não estou aqui para tentar te vender sonho, falar que você vai ser super-herói, e blá, blá. Não, não, não. O papo aqui vai ser técnico, vai ser preto no branco, o foco vai ser real. E no final, vamos entender da forma, pela ciência, como que funciona essa proteção à vida e como que nós faremos com que o nosso patrimônio, o patrimônio que nós trabalhamos, se torne simples. Agora, eu sei que olhar para as normas parece ser uma coisa chata e dar um sono do cão. E se eu ler o que está escrito, nós dois vamos dormir. Agora, no primeira apresentação, seria basicamente isso. Mas vamos fazer um acordo aqui de forma rápida. Eu facilito a tua vida explicando o que realmente importa. Vou colocar uma piadinha ou outra ali, mas a maioria das vezes é sem graça, tá? Agora, se você absorver isso com profissionalismo que deve ser tratado, você vai se destacar no mercado. Olhando para um cenário global, a segurança contra incêndio ela é tratada como ciência, e uma ciência de ponta, principalmente quando nós falamos da Europa, falamos dos Estados Unidos, do Japão e até mesmo aqui no Brasil. A gente ainda tem a cultura que, convenhamos, às vezes parece que deixa a responsabilidade das tragédias nas mãos de Deus. Mas Deus, ele tem mais o que fazer do que checar se o raio na sua porta corta-fogo está obstruída. Então, vamos acordar para a realidade e mostrar que essa ciência ela é quase que exata, de forma mais fácil. Entender o tamanho do problema, vamos olhar para quem registra tudo de forma implacável, vamos falar assim, em forma de excelência. Lá nos Estados Unidos, a NFPA, ela levanta os dados de todos os cenários que veio acontecer da tragédia. E esses dados, eles são assustadores. Sabiam que os incêndios, eles matam mais americanos por ano do que todos os desastres naturais somados? Pois bem, é isso mesmo. Tanto que lá tem um dos maiores centros de treinamento do mundo. Lá, o estudo em cima do incêndio é de forma rigorosa e pesada. Cerca de 83% das mortes civis por lá acontece dentro das próprias residências. As perdas financeiras, elas passam facilmente das casas dos 10 bilhões de dólares. Isso, claro, anual. Aí você me diz, Augusto, mas isso é nos Estados Unidos. Lá as casas elas são de madeira e o clima é diferente. Tá, beleza. Então vamos lá. Vamos trazer para a nossa realidade. O Brasil ele passou por uma urbanização, cara, de forma alucinante. Nas últimas décadas, nós saímos de um país predominantemente rural para um formigueiro urbano gigante. A região metropolitana de São Paulo, por exemplo, saltou de 30 mil habitantes no século XIX para 18 milhões no ano de 2000. Só para você ter uma ideia. Agora, no ano de 2026, vê como está.
Ou seja, é de forma exponencial que está desenvolvendo a civilização no meio urbano, óbvio, civilização urbana, por aí vai. O risco de incêndio, consequentemente, ele aumenta drasticamente. E o que nós fizemos? Construímos uma cidade em uma velocidade bizarra, muitas das vezes empurrando a segurança contra incêndio para o segundo plano. E o resultado? Isso torna uma infraestrutura cheia de falhas, falhas latentes que você, como profissional técnico, você precisa aprender a identificar e corrigir antes que o pior aconteça. Podemos citar, posteriormente nós vamos entrar mais detalhado, mas do caso do Joelma, o caso do Andraus, podemos falar da Botkeys e por aí vai. Então, esse primeiro trecho é mais para a gente se familiarizar, tanto quanto as normas, a apresentação e por aí vai. Bom, qual foi o aprendizado com as tragédias nacionais? Anteriormente eu tinha falado do Andraus, da Joelma, Botkiss. Joelma é difícil, tá? Ninguém quer falar de tragédia, mas ignorar esse passado seria o primeiro passo para a gente repeti-lo. O Brasil ele só começou a acordar de verdade para os riscos de incêndio em edificações elevadas depois que o bicho pegou lá atrás. E quando foi isso? Eu acabei de falar, foi o edifício Joelma, o Andraus, tal, que foi na década de 1970. E, cara, foi um incêndio, depois de 2 anos teve outro incêndio. Então, quem estuda essa área conhece muito bem desses dois divisores de águas na cidade de São Paulo, que é o que eu mencionei, o edifício Andraus em 1962 e o edifício Joelma em 1960, 74. Então, um foi em 72 e outro foi em 74, 60. Também tem déficit de atenção, então vai ter horas que, eu faço assim de forma dinâmica, então vai ter hora que eu vou, daí depois eu tento me corrigir. E se eu não me corrigir, por gentileza, coloque um comentário aí embaixo, porque eu vou falar assim, opa, você tem razão em relação a isso. Eu não estou para disputar ego nem nada, mas às vezes minha cabeça ela tá lá na frente. Bom, no Andraus, o fogo ele começou nos cartazes de publicidade lá da fachada e começou a se espalhar de forma vertical e com uma facilidade, cara, assustadora por causa do acabamento em pele de vidro. Lá morreram 16 pessoas. E sabe por que não foi pior? Porque no prédio tinha um heliponto lá na cobertura e mais 300 pessoas correram para lá e acabaram sendo resgatadas pelo helicóptero. Porém, depois de 2 anos veio o Joelma. E o que a galera fez? Lembrou lá do Andraus. E fizeram o quê? Foram lá pro telhado. O Joelma, ele ficava uma área baixa, cercada de prédio e sem vento. A fumaça e o calor subiram direto para a cobertura. E isso foi fazendo com que o resgate aéreo se tornaria mais difícil. Então isso se tornou impossível, digamos. 179 pessoas morreram ali. O que isso acaba nos ensinando de forma técnica? O que funciona em um projeto pode ser uma armadilha mortal, não em um, mas em outro. Então, o que deu certo em um não quer dizer que vai dar certo em outro. Então, por mais que sejam semelhantes, não vai existir uma receita de bolo, não vai, de bolo também, não vai existir uma receita é, fidedigna na nossa área. É por isso que nós devemos treinar diversos cenários. Para não ficarmos perdidos nesse mar de problemas, a Paisleme Treinamentos ela adota uma metodologia de forma clara, dividindo a segurança contra incêndio em 5 grandes grupos de medidas de proteção. Bom, com papel e caneta na mão, ou melhor, foca aqui na tela, os 5 pilares, digamos, que seria a prevenção, a proteção,
Não deu certo, a gente vai ter que fazer para o combate. Só que enquanto a gente vai fazer o combate, tem que ter meios de escape e alguém fazendo gerenciamento. E se você falhar em algum deles, o sistema inteiro ele vai colapsar. Então, a gente vai acabar destrinchando isso de forma simples. A prevenção, ela foca em evitar com que o fogo vá começar. É o controle das fontes de calor, como a fiação elétrica, se estava antiga, a gente tem que fazer a substituição. Já viu aquele puxadinho que vai fazendo remendo? Então, aí beleza. Aí a gente parte para o treinamento das pessoas. A proteção, ela foca em conter o avanço do fogo e manter o prédio em pé. Ela se divide em passivo, como as paredes, corta-fogo, e ativa, como os chuveiros de emergência, como os que são chamados de sprinklers, famosos sprinklers. Então, a gente vai para esse lado. O combate, ele vai envolver tudo aquilo que a gente usa para apagar um incêndio. Então, vai ser os extintores, os hidrantes, a própria brigada, os meios de escape são as rotas de fugas, tem que ser segura, como, por exemplo, as escadas pressurizadas. E, por fim, o gerenciamento, que é o dia a dia, fazer a manutenção preventiva, garantir que ninguém trave a bendita abençoada porta corta-fogo, uh, garantir que nenhum ser humano vai obstruir o extintor. Então, se você viu isso acontecendo numa empresa e você compactou com isso, parabéns. Você está olhando para uma tragédia cantada. E a brigada de incêndio, ela, quando ela é bem integrada com a equipe de segurança, que esse é o nosso papel, motivá-los a atuar na prevenção, porque o combate de adentrar a um local, isso vai ser coisa para os militares. Então a brigada ela faria aquele combate para não alastrar o incêndio. Só que a gente demonstra nos treinamentos que essa seria a pior maneira de atuar na brigada. A melhor maneira é aquela em que cada brigadista do setor, cada bombeiro civil ou em qualquer lugar que você está, tenha o hábito de verificar um extintor. Porque se você passar por ele, você vai mentalizar onde ele estava, você vai lembrar onde ele estava, você vai ver que ele estava em condições. Agora você imagina, sabemos que em locais as pessoas elas não fazem a recarga desses extintores e deixam lá, só vão fazendo a renovação da VCB. Então, se esse extintor ficou exposto ao sol, despressurizou, e você passou por ele, você viu um princípio de incêndio, lembrou que tem um extintor e não chegou lá, tum, está sem pressão. Então, essas otimizações do tempo, no caso de uma eventual emergência, pode garantir que você salve o patrimônio e que não deixe vidas serem ceifadas. E esse é o nosso papel. Ciência do fogo e os mecanismos de transmissão. Muitos de vocês já conhecem esses termos. Agora que organizamos a casa, digamos assim, vamos entrar na física e na química da coisa. O fogo, ele não é uma entidade mística. Ele é ciência pura. Ele é química, ele é física, ele é tudo. Durante muito tempo, a gente aprendeu que a teoria do triângulo do fogo, combustível, comburente, calor, só que o tempo passa e a tecnologia ela vai avançando. E nós descobrimos que faltava um elemento para explicar essa conta. Por que alguns agentes extintores funcionavam muito bem e outros, cara, não surgiam efeito? Daí surgiu o tretaedro do fogo, que adicionou a reação em cadeia. E se você quebrar qualquer uma dessas quatro faces, você acaba apagando ou extinguindo o fogo. É a matemática elementar. E como esse calor ele acaba se espalhando no ambiente? Bom, temos três mecanismos de formas de condução, vamos falar assim, que ele se espalha. São conhecidos como condução, que eu acabei falando, convecção e a radiação. Posteriormente, eu vou entrar no detalhe o que é a irradiação e o que é a radiação. Por que está esses dois nomes na literatura?
A condução é o calor passando pelo material sólido, tá? É uma transferência de molécula a molécula. A convecção é o pesadelo dos edifícios mais altos. São os gases quentes e a fumaça, elas sobem pelos shafts e vão das escadas, levando incêndio pelos postos de elevadores, subindo pelos andares superiores. Cara, isso em coisa de minuto. A radiação, ela é a energia transmitida por ondas eletromagnéticas, que são cruzadas através do ar, aquecendo quem estiver por dentro, por perto. E é por causa da radiação que o incêndio ele consegue pular de um prédio para o outro através de uma janela, isso se o afastamento entre eles forem inadequados. Então, entender isso separa o profissional que vai fazer o projeto de forma certa daquele que vai ter a perspicácia de analisar, pô, tá numa distância correta? Porque esse foi um erro que aconteceu em 1666 em Londres. Foi um dos maiores incêndios que ocorreram por lá. E lá eles tiraram como aprendizado em que as ruas deveriam ser mais largas, as casas não deveriam mais ser de madeira, e sim de alvenaria, e por aí vai. Posteriormente, vamos entrar nesses detalhes. Isso aqui é só uma apresentação geral. Por ser uma apresentação de modo geral, vamos falar um pouquinho do comportamento dos combustíveis e mistura inflamável. Anota aí, porque geralmente se prova, tá? Mas o importante na prova é entender o conceito. Vamos lá. O sólido, ele não queima. Líquido não queima. Calma, não pira, respira, inspira e look at me. Deixa eu te explicar. O que queima, na verdade, são os gases e vapores que esses materiais eles liberam quando eles são aquecidos. O combustível sólido ele passa por um processo de decomposição térmica e isso é chamado de pirólise. O calor, ele quebra a estrutura do sólido, liberando gases combustíveis. Agora, o combustível líquido, ele passa por evaporação, liberando vapores. Esses gases e vapores, quando eles encontram um oxigênio, óbvio, do ar, eles vão formar a mistura inflamável ou mistura explosiva. Mas o fogo, ele só começa se essa mistura estiver dentro de uma faixa bem específica. Isso é delimitada pelo limite inferior de explosividade, ou chamado LI, e pelo limite superior de explosividade, o LSE. Se você tiver pouco gás no ambiente, a mistura ela está pobre. Ela não vai queimar. Se tiver gás mais e pouco oxigênio, a mistura está rica, também não vai queimar. O perigo real, ele vai morar na faixa ideal entre os dois limites, o limite inferior e o limite superior. Gases comuns como GLP ou vapores de gasolina, eles têm a faixa de inflamabilidade bem conhecida, que determinam o nível de risco de cada armazenamento. E isso é puramente técnico. Isso não tem achismo, e isso é um estudo do ser humano. A evolução de um incêndio celulósico típico dentro de um compartimento, ele segue uma curva muito bem documentada. Isso está nas normas internacionais, dividida em quatro estágios, como pré-ignição, crescimento, incêndio desenvolvido e extinção. No começo, a queima ela pode ser lenta, por exemplo, abrasamento. No começo, a queima ela fica como brasa, pode ser que seja assim, gerando muita fumaça e pouco calor. Mas quando surgem as chamas, estamos entrando na fase de crescimento e a temperatura ela começa a subir de forma muito rápida.
O grande monstro que nós, projetistas e técnicos, nós temos que evitar, a qualquer custo, chama-se flashover, ou inflamação generalizada. À medida que o fogo ele cresce, os gases da pirólise eles vão se acumulando junto ao teto, formando uma camada superaquecida. Quando essa camada atinge uma temperatura em torno de 600 graus Celsius, a radiação térmica ela começa a ser jogada para baixo e fica tão intensa que todos os materiais combustíveis do ambiente vão acabar se inflamando ao mesmo tempo. E isso em um único instante. E isso vai virar, desculpa a expressão, mas um inferno de labareiras com temperaturas que passam fácil dos 1000 graus. E quem estiver dentro não vai sobreviver. Ah, tá com traje de proteção. Há grande chance de não sobreviver. E se sobreviver, terá queimaduras graves. Por isso, a gente vai estudar ao decorrer do curso alguns sinais em que isso vai ocorrer, o que está ocorrendo. Antes do flashover, o combate inicial ele tem a chance de sucesso e de que as pessoas elas consigam fugir. Porque depois que ele se torna o flashover, a sobrevivência ali dentro vai se tornar praticamente impossível, mesmo com os trajes de proteção. E a gente vai aprender a identificar esses gatilhos, quando que está se formando esse desenvolvimento, como que eu posso evitar. E aí está a importância de nós entendermos por que 1 litro de água vai se tornar esses 1.700 quebrados de vapor. E todo esse conceito, no final do curso, a gente vai entender o porquê, a partir do uso racional com a água. Porque antigamente tinha-se em mente que seria você jogar água, 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 água. Só que só para a gente comparar, 1 litro de água se torna, vamos arredondar, 1.700 litros de vapor. Eu uso essa neve de vapor, essa cúpula de vapor, entre aspas, para absorver a energia do local e fazer com que a temperatura ela baixe, às vezes até significantemente. Então, esses feelings que a gente precisa ter e entender. Meninos e meninas que nos assistem. Bom, vamos lá. O perigo, culto da fumaça e da toxicidade. Se eu perguntar para vocês o que mais mata em um incêndio, a maioria poderia responder o fogo, mas eu acredito que esse público aqui não. Esse público, ele sabe que é a fumaça. E a estatística de longa data vão mostrar que de fato é isso, que cerca de 3/4 das vítimas fatais em sinistros, elas morrem por conta da fumaça, ou seja, da inalação desses gases tóxicos e não pela queimadura propriamente dita. A fumaça ela é uma mistura complexa de gases, de vapores e de partículas sólidas que destrói tanto a visibilidade das rotas e acaba até atacando o organismo. O vilão mais comum é o monóxido de carbono, conhecido como CO. Não pode ser confundido com o CO2, que é dióxido de carbono. Porém, também é liberado, mas vamos focar no monóxido de carbono, esquece o CO2 para não se confundir. Esse CO ele é gerado pela combustão incompleta. O CO ele é um asfixiante químico traiçoeiro. Ele tem centenas de vezes mais afinidade pela hemoglobina no nosso sangue que o próprio oxigênio. Quando você respira o CO, ele toma o local do oxigênio, formando a carboxihemoglobina. E o seu cérebro começa a apagar por falta de oxigenação. Mas ele não vai parar por aí. Materiais sintéticos modernos, como o PVC, vai liberar, por exemplo, o gás clorídrico, que vai virar ácido em contato com a umidade dos seus olhos e do seu pulmão. E isso vai causar queimaduras internas graves. Outro, o poliuretano das espumas. Ele libera o gás cianídrico ou o cianeto, que bloqueia a respiração celular de forma fulminante. Então, entenda o porquê o controle desses materiais de acabamento e o sistema de controle de fumaça não é só uma frescura da norma, é a diferença da pessoa sair ali
andando consciente do que sair numa maca inconsciente. E agora que o sol começou a nascer, vou dar um tempo nessas gravações e posteriormente a gente retorna. Seres, de tudo isso, nós precisamos pensar quem serão as pessoas que irão usar essa edificação. Por exemplo, é um hospital, é um shopping, é um cinema, não sei, não sei. E porque isso influencia no comportamento da pessoa numa situação de emergência e que tendem a ser lerdo e completamente imprevisível. Isso que é o problema. Mas é feito um estudo levantando a média do que o ser humano que não tem o conhecimento, o que, que ele faz numa situação de emergência, e fizeram estudos também para qual o tempo de reação que as pessoas levaram para se tocar que era uma situação de emergência. E esse resultado foi 6 minutos. Pois bem, por que, que essas pessoas elas demoraram? Primeiro, tinha pessoas que tinha que terminar e-mail. É pessoa que tem que desligar o computador. É pessoa que, ao escutar o alarme, fica em dúvida do que é. Então, tudo isso vai influenciar no tempo resposta de sobrevivência. Então, a gente precisa buscar uma validação para o alarme sonoro, para assim que todos entendam. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Por quê? Se a gente tivesse feito esse trabalho desde da nossa infância, em colégio, ensino médio, ensino fundamental, faculdade, por aí vai, provavelmente seria menos pessoas que iriam se tornar vítimas. E claro, decorrência a isso, mais estruturas teriam se mantido íntegras, porque não iriam acontecer esse alastrar do incêndio, né? Poderia ter sido contido no princípio, mas esses 6 minutos faz com que isso evolua de uma forma abrupta. E aí a gente tem uma outra tendência. O ser humano, quando ele entra no local, a tendência é ele sair pelo mesmo local. E muitas das vezes a saída de emergência estaria mais próxima. Só que o mental do ser humano eu vou fazer o caminho de volta. Então, isso aí também são dados que levaram em conta nesses estudos. E é por isso que precisa de um planejamento. Todas as vias de escape, as rotas de fuga, elas precisam respeitar o espaço físico do ser humano, e isso tudo vai ser calculado através da elipse corporal. Que seria? Existe uma unidade de passagem. Essa unidade é de 55 centímetros. E para você descobrir o número de passagem, você vai dividir a população total do ambiente com a capacidade de escoamento da unidade. Aí você tem aquela forma que N é igual a P dividido por C. Aí depois, se deu o número quebrado, você vai considerar meia pessoa? Não, você tem que arredondar para o número acima. Então, tudo isso é levado em conta e existe legislação e normas para seguir. Por exemplo, a gente tem a NBR 9077, tem a IT-11 do Corpo de Bombeiro de São Paulo, tem a NT-11 do Corpo de Bombeiro de Goiás. Bom, então, por aí vai. Pérez, só para a gente fechar esse panorama, existe essa matemática, esses cálculos, que é feita a média da população. Tá? Então, não quer dizer que ele vai ser exato. Por isso que a gente sempre coloca uma gordurinha. Mas alguns parâmetros, eles são de legislação. Então, eles devem ser seguidos. E o problema é quando nós estabelecemos sempre um requisito mínimo. O requisito mínimo já faz com que o nosso cérebro ele interprete como, se eu fizer o mínimo já está bom. E esse é o maior problema. Esse é o meu problema, talvez o seu, talvez o da maioria do mundo. E é tentar mudar essa concepção e sempre buscar a excelência. Ou seja, sempre buscar uma forma que realmente vai dar.
Só que nós temos que ter em conta que todos esses materiais aqui no Brasil, eles se tornam muito mais caros. Se nós tivéssemos esse apoio para, é para construir o sistema contra incêndio, se tivesse alguns descontos de impostos, talvez, será que seria mais acessível para o seu Zé construir o comércio dele? Porque não é só você colocar um extintor ali, é você virar e explicar para que serve. Muitas das normas elas estão escritas de forma linda e maravilhosa. O problema é que nós não temos pessoas o suficiente para fiscalizar. E aí entra num problema de política, seja governo A, B, C, D, eu não quero nem saber. Então, temos que saber que é um problema e não buscar apontar erro, mas soluções. Desde a parte de impostos, ou então talvez, se a gente fizesse desde o colégio, ensinando essas pessoas um pouquinho de primeiros socorros, o básico, um pouquinho de como apagar um incêndio, um pouquinho de como abandonar o local, como se comportar. Isso deveria ser uma grade curricular, porque é para o bem da humanidade, para preservar a vida. Aí a gente volta lá em Da Vinci. O centro é o ser humano. E o que nós estamos fazendo por nós mesmos? Então fica essa reflexão.